Boa noite! Semana da Pátria inicia com o acendimento do fogo simbólico. Nesse momento importante aqui que damos início a essa caminhada de 1º a 7 de setembro em comemoração aos 201 anos da independência do Brasil. Para nós é fundamental a importância que nos dê esse valor para o patriotismo, por atos de civismo, por atos de amor à nossa pátria. Audiência pública na Câmara debate problemas da Rua Independência. Mas é importante a gente pensar soluções que possam ser realizadas de maneira que as pessoas possam ter a garantia de que vão sair, vão se divertir de forma organizada, ordeira, com segurança. E a problemática também está sendo debatida pelo Ministério Público. Não podemos considerar normal o que tem acontecido no centro, especialmente na Rua Independência. O Jornal da Câmara está começando. Promovida pela Comissão de Cultura, Cidadania e Direitos Humanos da Câmara, uma audiência pública discutiu a perturbação do sossego público e o crescimento da violência na Rua Independência. Situação que ocorre nas imediações do centro da cidade. O encontro aconteceu em parceria com o Ministério Público. A Rua Independência, uma das mais antigas do município, movimenta a vida noturna da cidade, por concentrar o maior número de bares e restaurantes. O local, que deveria ser referência de diversão, se tornou um dos pontos que vem sofrendo com excessos, atos de vandalismo e criminalidade. O presidente da comissão proponente da audiência pública na Câmara, vereador Michel Oliveira, destaca o envolvimento do Legislativo na busca por soluções. Uma designação do presidente Alberi Grando para que a comissão que tem o mérito de discutir essa situação possa fazer esse debate junto com a comunidade, com as autoridades públicas. Lembrar que não é a primeira vez que a gente está discutindo nesse ano ou nessa legislatura, já passamos por muitas discussões relacionadas a esse tema, só que hoje, o que é a diferença? Hoje, em especial, se tratando da parte da independência. Pegando toda a extensão da independência e obviamente que, querendo ou não, vem outros pontos também, mas é importante a gente pensar soluções que possam ser realizadas de maneira que as pessoas possam ter a garantia de que vão sair, vão se divertir de forma organizada, ordeira, com segurança, e também os moradores e pessoas dos arredores possam ter o direito de descansar sem ser prejudicado de alguma forma, né? Então hoje a gente vai escutar a comunidade e, dentro do possível, fazer as nossas avaliações pensando em encaminhamentos que venham solucionar esses problemas. A problemática que envolve a região vem sendo acompanhada pelo Ministério Público. O promotor de justiça, Paulo Cirne, afirma que a área central da cidade merece a atenção dos poderes públicos. A Independência e toda a região central da cidade merece uma atenção dos órgãos públicos, do Poder Legislativo, que cedia hoje essa reunião, do Poder Executivo, dos órgãos de segurança, do Ministério Público. Não podemos considerar normal o que tem acontecido no centro, especialmente na Rua Independência. Há necessidade de ações enérgicas e não somente de fiscalização. A fiscalização da Brigada Militar é importante, ela precisa continuar sendo exercida, mas ela não consegue ser exercida de segunda a segunda, todas as noites, durante a noite inteira. Então há necessidade de outras medidas. E por isso a importância da participação do Poder Legislativo e do Executivo Municipal para que ações sejam levadas a efeito, tanto do seu ponto de vista administrativo como legal, para que nós possamos combater esse tipo de problema. A diversidade de problemas encontrados na região favorece o crime e a violência, preocupando moradores, comerciantes e pessoas que transitam pela Independência. O secretário municipal de Segurança Pública, João Darcy Gonçalves da Rosa, destaca ações que vêm sendo realizadas naquela área, em conjunto com a Brigada Militar. A Brigada Militar, a gente teve uma ação bastante importante ali, foram diversas pessoas identificadas, vistoriadas, veículos fiscalizados, enfim.
houve autuações, houve pessoas conduzidas à delegacia de polícia, houve apreensões. E a comunidade ela tá solicitando a audiência porque ela se sente incomodada, e com razão, né? Porque quando há perturbação do sossego público, aquela pessoa que está sofrendo com isso, ela tem todo o seu direito de reclamar. E ela tem que reclamar quem? Aos órgãos de segurança, né? E à administração pública. O presidente do Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes, Léo Duro, enfatiza que os comerciantes estão sendo prejudicados pela situação, inclusive com a perda de clientes. Está observando um aumento drástico na violência nos últimos meses, anos aí na Independência, o que está levando empresários que investiram centenas de milhares de reais em adequações para alvará, para tudo, eles estão vendo esse seu movimento reduzir drasticamente. As pessoas estão ficando com medo de frequentar o centro da nossa cidade, que deveria ser um lugar acolhedor. Ademais, além do que falei na tribuna ali, eu aproveito o momento para falar também que a gente tem 2 hotéis situados extremamente próximos das áreas onde estão tendo assassinatos, brigas generalizadas, estão tendo diversos crimes ocorrendo com esse teor de violência extremamente alto. A gente precisa de um posicionamento da Câmara de Vereadores, um posicionamento para dar uma resposta à sociedade que está clamando por esse momento. A gente não aguenta mais ver estabelecimentos bons fechando, então os estabelecimentos que estão sendo interditados, eles voltam a funcionar horas após serem interditados. Então a polícia acaba tendo que realizar o mesmo trabalho repetidas vezes e não tendo um resultado eficiente. Os empresários que estão trabalhando de forma honesta estão clamando por justiça nessa parte da cidade, principalmente. As infrações registradas, principalmente aos finais de semana, causam poluição sonora e ambiental, como descartes de garrafas e lixo na via. O secretário do Meio Ambiente, Rafael Colucci, fala sobre ações para coibir a situação. Assunto importante, né, para ser debatido. Hoje é a tamanha importância aqui dessa audiência pública, que tem 5 secretarias aqui presentes: Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Desenvolvimento, Secretaria de Segurança e também, né, o nosso setor jurídico. A administração olha com muito cuidado essa questão, porque trata, né, da perturbação do sossego, atrapalhar essas pessoas que têm residência própria também, né, a questão do comércio e a questão de segurança das pessoas, né. Então, questão dos resíduos, a gente tem trabalhado aí através do programa Cidade Limpa, com a intensificação, né, do recolhimento, e também trabalhando agora com uma nova licitação onde nós vamos trazer os Ecolix, que é receptores para garrafas de vidro. Então a Secretaria está trabalhando nesse sentido também para diminuir o impacto nos containers, que é muito grande a geração de resíduos naquela área ali, principalmente pelos bares. E nós temos que ter uma parceria também com os bares e restaurantes sobre a destinação, porque eles são grandes geradores, né? Então teriam que dar destinação. O município está absorvendo essa questão, mas também quer, a partir já de alguns meses que a gente tem nos reunido com os demais estabelecimentos, para que façam junto com as cooperativas essa destinação desse material, para que não vá para os contêineres, para atrapalhar mais ainda essa questão. Então, também a Secretaria do Meio Ambiente atua na questão de perturbação do sossego, mais propriamente sobre os estabelecimentos que possuem alvarás, né, que podem estar emitindo aí a poluição sonora acima dos limites estabelecidos, e a gente está também em algumas outras áreas, não só da Independência, mas Capitão Jovino, Cidade Nova, também lá no Central Park, agora junto com a Brigada Militar e a Secretaria de Desenvolvimento, trabalhando nas operações de medição sonora, onde vai ser um fortalecimento das fiscalizações e também ações mais pesadas na questão de multas, né? Que a multa administrativa da Secretaria do Meio Ambiente, ela chega a R$5.000, ela parte de R$5.000, né? Podendo duplicar
em reincidência e também retenção dos equipamentos sonoros. É uma coisa que nós não gostaríamos de chegar a esse ponto, porque já se chegou esse tempo em outras oportunidades, até quando eu fui coordenador de fiscalização e licenciamento ambiental junto à Secretaria do Meio Ambiente, através de uma parceria com o Ministério Público, ocorreu muito isso na cidade e a gente pensa na possibilidade de retornar essas ações aí para coibir de fato essa questão da poluição sonora na nossa cidade. E veja depois do intervalo como foi a abertura da Semana da Pátria. Competência do presidente e vice-presidente. O presidente da Câmara exerce a função legislativa atuando de forma a orientar a elaboração das leis, dirigindo os trabalhos da Casa, presidindo o plenário e dando voto de desempate nas deliberações. Cabe ao presidente convocar, presidir e coordenar os trâmites das reuniões ordinárias e extraordinárias e, quando desejar tomar parte nas discussões, transmitir o cargo ao seu substituto pelo tempo em que estiver se manifestando. Já nas proposições, é o presidente o responsável por arquivar, retirar, declarar prejudicada ou devolver as matérias que estejam em desacordo com o regimento, bem como dar os encaminhamentos pertinentes à continuidade dos seus trâmites, exceto na qualidade de membro da mesa diretora. O presidente não pode oferecer proposições de deliberação obrigatória pelo plenário, nem votar, exceto na eleição da mesa, quando houver empate ou quando o voto depender de quórum especial. Já na condição de vereador, o presidente pode propor indicações, pedidos de informação e pedidos de providências. Em relação às comissões, entre outras atribuições, cabe ao presidente propor requerimento para criar e designar os integrantes das comissões externas, constituir por indicação dos líderes os membros das comissões permanentes e temporárias e os seus substitutos, nomear os integrantes da comissão representativa. Frente às reuniões da mesa, o presidente deve convocar, presidir, discutir e votar matérias sobre a apreciação da mesma, além de assinar os atos e resoluções da mesa. Ao presidente compete ainda responsabilidades frente a publicações e promulgações, obrigações como zelar pelo prestígio e decoro da casa, convocar período extraordinário, entre outras atribuições previstas no regimento interno. O vice-presidente substitui o presidente em suas faltas e impedimentos, assumindo todas as atribuições do cargo, ainda sempre que o presidente não se encontrar no recinto das sessões na hora do início dos trabalhos e quando delas se retirar após o seu começo, o vice-presidente deverá assumir a coordenação dos trabalhos no plenário. Estamos na Semana da Pátria. Ela iniciou no dia 1º com o acendimento do fogo simbólico, que foi acompanhado por diversas autoridades e, claro, pelos nossos representantes da Câmara de Vereadores. Satisfação muito grande receber a nossa comunidade, a população de Passo Fundo, os patriotas, nesse momento importante aqui que damos início a essa caminhada de 1º a 7 de setembro em comemoração aos 201 anos da independência do Brasil. Para nós é fundamental a importância que nos dê esse valor
pelo patriotismo, por atos de civismo, por atos de amor à nossa pátria, porque é a nossa mãe pátria que está de aniversário. Independentemente de governo, devemos externar esses valores por ela e, como tal, o sacrifício em defesa de sua defesa. A simbologia é muito importante, né? A gente tem aqui a chama que simboliza todo esse patriotismo, esse ardor cívico, e também a exaltação aos nossos símbolos maiores, a bandeira, o povo brasileiro, e a gente, né, nessas comemorações renova, né, toda essa vontade de que o Brasil seja efetivamente esse país pujante, desenvolvido, com uma ótima qualidade de vida, e a Brigada Militar sempre participa desses eventos, porque na nossa missão a ideia é promover qualidade de vida através da segurança, gerando desenvolvimento à sociedade. Já podeis dar pátria, filhos, ver potente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Mais um ano em que a gente está aqui como Prefeitura de Passo Fundo, mas especialmente falando naquilo onde nós atuamos mais efetivamente, que é na Secretaria de Cultura. Então é notório que essa comemoração ela fala muito com a cultura. E como tudo o que é cultural, nós devemos preservar, manter, compreender, expandir, e especialmente com as temáticas que cada Semana da Pátria traz, e nesse ano especialmente centenário da morte do escritor Rui Barbosa, centenário da Revolução de 23 e especialmente o tema Passo Fundo, Cidade Educadora. A ideia de Cidade Educadora, que a adesão foi feita em abril de 2021, é sempre um projeto em construção, né? Ou seja, é a comunidade, é a cidade, é cada cidadão e cada cidadã assumindo a responsabilidade por educar os outros, né? Então trazer essa temática para a Semana da Pátria, que é uma semana que movimenta a cidade, que é uma semana que faz as pessoas pensarem sobre qual é a sua função dentro da sociedade, é fundamental para que nós possamos fazer avançar cada vez mais a ideia de que uma cidade educadora é uma cidade que inclui, é uma cidade igualitária, é uma cidade inclusiva, é uma cidade que pensa no desenvolvimento do seu povo e, ao desenvolver o seu povo, ela própria se desenvolve. Então, uma ótima opção a gente ter a temática da cidade educadora como a temática central da semana. Um tema importantíssimo na vida da cidade, das pessoas, das instituições. Cidade educadora significa congregar forças de todas as ações feitas pela comunidade, liderada pela gestão, pela Secretaria de Educação, mas enfim, a cidade educadora é um compromisso de todos nós. Educar é transformar para o futuro. Hoje pela manhã eu vi uma matéria que saiu num órgão de imprensa que dizia que em 9 entre 10 discursos políticos de campanha falam em cultura e educação, e que Passo Fundo não estava nessa estatística, porque eu acho que está bem evidente, né, o quanto essa gestão tem se preocupado com a educação e com a cultura. E ano passado o tema municipal foi a preservação do nosso histórico representado através de obras espalhadas pela cidade, monumentos, marcos. Então nós somos sim uma cidade educadora, e as Semanas da Pátria têm servido para que a gente traga essas representatividades que contam a nossa história, que contam como e por que chegamos até aqui. Brava gente brasileira, longe vá, devo servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Nós estamos iniciando a comemoração à Pátria. Hoje, 1º de setembro,
que vai culminar lá com o 7 de setembro, a população fala, discute, faz uma reflexão sobre o que é a pátria. E nesses momentos assim, que a gente acompanha uma certa polarização da política ideológica no Brasil, eu optei em dar uma mensagem, né? Como eu falei, usando a prerrogativa de ter passado 70 anos, que nós temos que fazer duas reflexões importantes. Primeira, a necessidade que temos de estudar a história, porque a história nos remete a um passado não muito glorioso, digamos assim. Coisas ruins, como coisas boas também. Coisas boas têm que ser seguidas, têm que ser aprimoradas, mas as coisas ruins têm que nos servir de parâmetro para que isso não ocorra mais. Então, falamos da importância do estudo da história, conhecer a história da humanidade, a história da pátria, a história do Rio Grande do Sul. E também falamos da necessidade de se entender que pátria não pertence a um governo. Pátria é nossa, não é um governo. Pátria é de todos. Desde as minhas netinhas lá que estão com 6, 7 anos de idade, até nós aqui, já numa outra idade, até os idosos que hoje andam por aí tentando sobreviver, né? A pátria é desses. Eles não estão preocupados com ideologia, com radicalismo, nada disso. Eles estão preocupados em que tenham uma pátria onde possam viver bem. É essa mensagem que tentamos deixar hoje, nesse dia que iniciamos as comemorações da Semana da Pátria aqui em Passo Fundo. A gente pede para que as pessoas levem adiante esse sentido de civismo, do patriotismo, né? Porque não podemos deixar nunca de pensar num país, que o nosso país tem que ser livre. O nosso país tem que, as pessoas podem continuar tendo o seu pensamento, as pessoas têm que continuar fazendo aquilo que gostam, né? Então o civismo e o patriotismo são fundamentais para que o Brasil continue, né? Ou siga no ritmo que estava, né? Através dos seus símbolos, da bandeira nacional, principalmente, do hino nacional. Não podemos perder nunca a nossa civilidade e o amor pela nossa pátria. Eu acho que está acima de tudo, né? Temos Deus acima de todos nós, mas temos a pátria, o sentimento pela pátria em primeiro lugar. Então, o 1º de setembro, hoje, a abertura da Semana da Pátria, vem a congraçar com isso, então. Reforça o amor ao nosso país, mas sobretudo ao nosso povo, né? O quanto a gente precisa enfatizar a importância de que nas nossas divergências é que a gente cresce, que a gente constrói esse país maravilhoso que está aí. E a importância dos nossos símbolos nacionais, símbolos esses que trazem a nossa identidade enquanto povo. Então, com certeza, hoje é o início de uma semana que a gente tem muito carinho, sobretudo pelo amor que temos ao nosso país, à nossa cidade e à nossa população. Essa vereadora pulsa no seu sangue o verde e amarelo, pulsa o patriotismo, e por mais que a nossa pátria mãe gentil hoje esteja sangrando e sofrendo, nós jamais deixaremos de louvar, jamais deixaremos de honrar, jamais deixaremos de estar hasteando a bandeira da nossa nação dentro dos nossos corações e também aqui no altar da pátria. Por isso estamos aqui, incentivamos e pedimos à população que não confunda o que está acontecendo na política nacional com o patriotismo e com o amor ao Brasil. O amor ao Brasil é o que nós mais precisamos nesse momento. O patriotismo, a garra de lutar pela nossa nação é o que mais precisamos nesse momento. Por isso, nós incentivamos sim a Semana da Pátria, estamos aqui, vamos estar participando durante toda essa semana, junto com esses patriotas que hoje e nos outros dias estarão aqui reverenciando a nossa bandeira. Uma grande satisfação, né? Estar presente na abertura dessa Semana da Pátria, e é um momento de reflexão para que nós continue, todos nós políticos, pensando em cada vez melhor para a nossa cidade, para o nosso estado e principalmente para o nosso país, né? Aquela vibração de um recomeço e de melhorar como ser humano, como pessoa, né? E
como participante de uma sociedade que hoje nós participamos aqui. Né? E essas foram as informações do Jornal da Câmara desta segunda-feira. Obrigada pela sua companhia e uma boa noite.